Fala nação, uma excelente segunda-feira, uma boa semana aí para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Mengão, que se reapresentou, voltou às atividades nesta segunda-feira, o elenco principal. Além disso, repercussão aí desse empate na estreia do Campeonato Carioca da equipe sub-20 e também especulações aí de Lucas Paquetá podendo reforçar o Mengão logo logo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos aí com essas últimas informações do Mengão. O Flamengo entrou em campo, ficou no empate 1-1 com a Portuguesa, mas antes de trazer todos os detalhes dessa partida, a gente vai falar um pouquinho do time principal que está prestes a se reapresentar e o torcedor está querendo saber todas as notícias do Mengão, do Felipe Luiz, por onde andam, quando se reapresentam, quando estreiam. Então, Ana Flávia Nunes traz as notícias do Flamengo pra gente. Oi, Kelly, amigos do Seleção, tudo bem com vocês? O dia tá agitado aqui no Ninho do Urubu, tá? Tem essa notícia quente do Flamengo negociando a contratação do Lucas Paquetá. O clube e o jogador já entraram em acordo, mas agora o Flamengo está negociando diretamente com o clube do Paquetá, que é o West Ham da Inglaterra. O Flamengo disse que não vai se pronunciar sobre o assunto, mas o que a gente sabe é que o Paquetá tem muita vontade de voltar ao Flamengo. Ele até já pediu, né, para ficar de fora do último jogo do West Ham, que foi ontem. No nosso site, o ge.globo, tem matéria com todos os detalhes dessa negociação, matéria da Luísa Sá e do Thiago Lima, que estão apurando tudo em detalhes, e eles já apuraram o seguinte, que apesar desse avanço, desse acordo diretamente com o Paquetá, a diretoria do Flamengo entende que essa negociação é considerada difícil e que está longe também de ser encaminhada, então é preciso muita cautela, é assim que a diretoria do Flamengo está encarando essa negociação pelo Paquetá. E ainda sobre mercado, né, também tem novidade, o Flamengo acertou a contratação do goleiro Andriel, o jogador vai chegar ao Rio de Janeiro amanhã para fazer exames e assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo. Detalhes também dessa contratação estão no nosso site, o ge.globo. E hoje o time principal do Flamengo se reapresentou aqui no Ninho do Urubu, os jogadores chegaram às 9 horas da manhã. E aí passaram a manhã fazendo testes, avaliações. Às 4 horas da tarde eles vão fazer um trabalho com bola no gramado. E também vai ter entrevista coletiva aqui hoje à tarde, porque integrantes da comissão técnica vão detalhar como é que vai ser o planejamento dessa pré-temporada. Isso porque alguns jogadores vão demorar mais tempo para entrar em campo, outros já vão começar a jogar antes, né? Então, por isso, é provável, inclusive, que os jogadores titulares do Flamengo entrem em campo a partir do dia 21 de janeiro, jogo contra o Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, mas dependendo das avaliações que forem feitas e também dos resultados dos jogos nesse começo de Carioca, pode até ser que o Flamengo jogue esse clássico com um time misto. Então essas são as informações de hoje aqui do Ninho do Urubu. Amigos, abraço para vocês. Abração, Ana Flávia Nunes, com todas as informações do Flamengo pra gente. Então, reapresentação do time principal na segunda-feira e provável estreia ainda, de repente, com time misto, como a Ana nos falou, lá no dia 21, diante do Vasco. Mas antes a gente falar um pouquinho de sub-20, essa garotada que entrou em campo, eu quero repercutir com vocês esse sim do Lucas Paquetá pro Flamengo. O que vocês acham desse jogador? Ele chegaria nesse time tão encaixado para ser titular? Não. E se isso se concretizar, o quão importante pode ser a vinda dele de novo aqui para o Brasil? Então, para mim é outro nível, é um jogador de outro nível, ele chega assim para ser titular, por mais que o Flamengo tenha vários jogadores desse chamado outro nível, alguns deles sejam reservas, mas até pelo momento de carreira que ele vive, ele nessa temporada melhorou de novo, né? Voltou a não está ainda no nível que esteve quando o Manchester City queria contratá-lo, mas melhorou. E faz várias funções, cara. Paquetá joga de meia central, joga de meia partindo de um dos lados, joga de segundo volante, é totalmente identificado com o clube. Acho que esse sim quer dizer mais do potencial de pagamento de salário que o Flamengo pode ter, sabe? A parte técnica dessa contratação, para mim, ela é indiscutível. É indiscutível. O que mais me chama a atenção é o potencial de pagamento de salário que o Flamengo vai ter. Porque, assim, é um jogador que é valorizado na liga mais cara do mundo. Titular da Seleção Brasileira. Titular, pode ser um titular, ele já foi na Copa do Mundo. Assim, não é qualquer salário que você vai fazer um cara desse dizer um sim pra você, mesmo estando ele num momento ali de recuperação na carreira. É impressionante. Se o patamar for esse de busca, de reforço, o torcedor do Flamengo pode ficar bem animado. É um jogador de 28 anos de idade. Você falar em 40 milhões de euros... É a idade do Gerson, né?
40 milhões de euros para um jogador como esse, como preço de retorno para o Brasil, é uma loucura. Assim. Eu não imaginava que o futebol brasileiro fosse capaz de fazer isso. É uma prova de força do Flamengo. Mas daí eu estava fazendo um exercício mental ainda há pouco aqui. O Paquetá joga onde? Ele joga de Jorginho? Não. Ele joga de Arrascaeta? Joga de Carrascal. Joga de Carrascal. Ele joga de Carrascal. Esse time joga de Carrascal. Você começa a discutir onde é que ele joga de quê nesse time do Flamengo. Você vê que é um luxo, realmente. Não é um luxo desnecessário. O Flamengo é capaz de fazer isso. O Flamengo tem capacidade financeira. Se o dinheiro é seu, desfrute, né? E se o Flamengo é capaz de ter um jogador desse nível, pagar por ele e escolher onde vai colocar, como vai colocar, tirar outros de excelente valor, maravilha. Mas é de cair o queixo, sem dúvida nenhuma. É uma diferença para o resto do mercado que assusta o mercado. E eu fico olhando um pouco também do lado do atleta, né? Porque o Paquetá, ele vai para a Inglaterra. Claro que você melhorar o West Ham é uma coisa muito legal para a tua carreira, mas podendo jogar num outro time com outro potencial para disputar outras coisas. E aí acontece tudo o que aconteceu na carreira dele, nesses 2 anos. Possibilidade de ir para o Manchester City. Deu tudo errado. Volta para continua e da forma como ele foi tratado, eu acho que tudo isso pesa muito na decisão de um jogador que está há 6 meses de disputar uma Copa do Mundo, foi titular da seleção brasileira e sabe que voltar para o Brasil hoje é quase você carimbar a sua volta para a seleção brasileira, né? Assim, a gente viu isso nos últimos anos, até com o Ancelotti até um pouco menos, mas ainda assim é muito importante jogadores que atuam aqui no futebol, né? A se considerar o nível de enfrentamento que nós temos aqui no nosso cenário. Mas eu olho muito do ponto de vista do jogador. Tem a questão salarial, óbvio, é muito bom você receber, se valorizar para voltar ao seu país, mas eu acho também individualmente o Paquetá, acho que eles talvez pudesse ir para um outro clube e ele opta por voltar para o Brasil porque, foi muito pesado o que aconteceu com ele nesses últimos anos, assim, eu acho que tá na hora dele, imagino, tá? Tô falando bem de achismo mesmo. Acho que de se sentir um pouco abraçado, né? Acho que esse é o momento de carreira, porque é um jogador de 28 anos, com o potencial que ele tem, voltar para o Brasil, não que seja demérito, não é isso, mas é porque realmente a gente via para o Paquetá outras possibilidades, como quase aconteceu quando ele teve interesse para deixar o West Ham. Ele é titular do West Ham. O West Ham luta contra rebaixamento na Liga Inglesa nesse momento. Se você pegar notas dele, eu estava puxando notas de SofaScore dele aqui, dos 10 últimos jogos, ele não tem nenhuma nota boa, não tem nenhuma nota acima de 7, todas as notas são abaixo de 7, fruto de um coletivo que não funciona e de um time que não está andando também, né? O mapa de movimentação dele está sempre muito mais pelos lados do campo, ele não é aquele jogador mais centralizado que a gente chegou a ver no Flamengo, ele lembra dele dos tempos de menino, ele volta muito diferente, maduro, mas a gente acompanhou, primeiro porque ele está toda hora em alto nível, mas principalmente porque em seleção brasileira, quando foi preciso colocar ele um pouco mais por dentro, ele jogou, quando é necessário colocar ele como um 8 para dar apoio, ele joga, ele é tão versátil... Muito moderno, né? Que você contrata ele sem preocupação. O Paquetá no Flamengo, Lino, antes de sair do Flamengo, ele jogou de segundo homem de meio campo com o Barbieri, jogou de falso 9 com o Reinaldo Rueda, jogou de ponta, né, entre aspas, um jogador que parte do lado, mas como um meia falso vem ponta para dentro, jogou de 10 e na Europa é a mesma coisa, na seleção brasileira é a mesma coisa. Antes do Vinícius Júnior se tornar titular com o Tite, o jogador do lado esquerdo da seleção era o Paquetá, numa dinâmica diferente. Ele não era o cara de esperar a bola aberta e ir para o enfrentamento individual. Ele é o cara que circulava para dentro e se somava ao setor de construção do time. Pode jogar em qualquer função ali, cara. Você pode usar o Paquetá como um coringa do time. Quem é que tá fora hoje? O Arrascaeta tá fora? Vai jogar lá. Quem é que tá fora hoje? O Carrascal? Vai jogar lá. Quem é que tá fora? O segundo volante? Se é um time que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã mais fechado, bota o Paquetá de 8, que ele de frente pro jogo, ele enxerga bem pra caramba, tem um passe bom. E assim, além dessa capacidade técnica, é um jogador que não dá migué sem a bola. Isso. Defensivamente ajuda, se tiver que subir marcação, sobe, se tiver que recuar pra marcar, ele vem fazer. É um tipo de torcedor que a torcida do Flamengo gosta muito desse tipo de torcedor. Ele é muito identificado, né? Até pela irreverência fora do gramado, a forma como comemora os gols. Foi uma coisa assim quase que imediata. Assim que ele foi revelado pelo Flamengo, a torcida, num primeiro momento, já gostou muito dele. E acabou ficando muito pouco tempo pelo talento que tinha. Ninguém tira hoje o Arrascaeta do time do Flamengo, é fato. O Arrascaeta é um jogador insuperável dentro do elenco. Assim, é aquele jogador que você não tem nível técnico hoje no mercado para poder
achar um outro jogador igual. Mas também se administra muito bem fisicamente o Arrascaeta e até isso é legal pensar no Paquetá, né? E fez isso dentro da temporada muito bem o Arrascaeta, depois da cirurgia, fez uma temporada impecável e é preciso contar com ele. Mas é claro também que o Flamengo já há um bom tempo, o Carrascal chegou a ser esse jogador, vem buscando um cara para ser opção ao Arrascaeta. Sim, verdade. sim. O Flamengo precisa de um cara, porque o Arrascaeta não é para sempre. O Arrascaeta, se você usar demais dentro da temporada, ele não vai te entregar esse alto nível o tempo inteiro, porque não vai segurar fisicamente. Então, não é para o lugar do Arrascaeta o Paquetá, mas ter alguém que possa ocupar em alto nível o lugar do Arrascaeta é muito bom para o Flamengo. É isso. É interessante essa versatilidade do Lucas Paquetá e o que ele pode trazer a equipe atuando em várias partes ali do meio campo para frente, tendo essa possibilidade ali para o Filipe Luís nessa temporada que é de um calendário muito apertado para o Flamengo. A gente já está vendo que esse jogo que teve no fim de semana, estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, foi justamente um jogo adiantado da 5ª rodada. A gente sabe que foi com um time sub-20, não é uma questão, o elenco principal se apresenta na segunda-feira, mas é isso, nesse calendário tão apertado, ter esse jogador que eventualmente consegue preservar um pouquinho o Arrascaeta, eu acho que não vai, tá? O Arrascaeta vai estar sempre que puder, mas numa fisiologia que te alerta sobre, esse cara pode estourar, segura um pouquinho, daqui a pouco o Lucas Paquetá é esse cara que entrega qualidade e que pode estar em outros lugares do time. Vou dar um exemplo aqui. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro e já era algo definido no início da temporada que a Copa do Brasil seria colocada como a 3ª prioridade quando as principais competições começariam. E isso aconteceu. Os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, o Flamengo entrou com equipes bem alternativas, seja no Maracanã, seja na Arena. Inclusive venceu na Arena e depois perdeu nos pênaltis. Em episódios assim, você ter mais um jogador com capacidade criativa, com esse nível técnico ali no setor ofensivo, te dá um lastro para você também ter mais força numa 3ª via. Que eu não sei o que vai ser definido esse ano. Se de novo a Copa do Brasil seria a 3ª via do Flamengo. E acho que a tendência do Flamengo é essa, cara. Se você olha os movimentos que têm sido feitos, vamos lá. Quem o Flamengo se interessou? Gabriel Brazão pro gol. Marcos Antônio pro meio campo. Esses caras seriam titulares do Flamengo hoje? Não. É mais composição de elenco. Exatamente. Mas é uma composição de elenco que você pode rodar e o nível não vai cair, não, cara. O nível você vai ter... Às vezes até você vai ter um jogador com uma característica diferente. Por exemplo, quem é um volante que entrega mais ofensivamente? Pulgar ou Marcos Antônio? Marcos Antônio. Capacidade de passe, visão de jogo, gerir no meio campo. Você imagina Jorginho e Marcos Antônio jogando contra um time fechado no Maracanã. Os dois recebendo a bola de frente, podendo balançar aí o adversário de um lado para o outro. Arrascaeta esconder a intenção de passe. Arrascaeta e Paquetá um pouco mais à frente. Jogadores que desequilibram pelos lados. Seja lateral, seja ponta. Então, eu acho que o Filipe Luís também está querendo tirar um pouco o jogo dos pontas. Fazer um jogo um pouco mais intenso, assim. Ele não joga com aqueles pontas tradicionais, como a gente via há alguns anos aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele está querendo trazer um pouco mais de dinamismo para esses jogadores que atuam pelos lados. E o Paquetá pode servir muito bem nisso. Sim. Eu não tinha pensado nessa possibilidade para ele. O Carrascal, né, ele joga a reta final toda. Ele, inclusive, ganha a posição titular como um jogador que parte do lado do campo. Né? A gente olha ali o time base que jogou, o time da final da Libertadores, por exemplo. Ele joga pelo lado direito, inclusive é um dos caras que consegue desequilibrar o sistema defensivo do Palmeiras ali, pela movimentação que ele tem. Parte da direita, mas tem liberdade para ir pro lado esquerdo, para circular nas costas dos volantes, gera dúvida no lateral. O Paquetá sabe fazer isso, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. Com este Flamengo que ainda inicia o trabalho com a sua equipe principal, mas sempre com alguma coisa pipocando, né, Pedro? O bastidor aí não para, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Como pipoca, né, Glaucia? Tudo bem? Um beijo mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está por aí. Estamos aqui dentro já do Ninho do Urubu, na expectativa de uma coletiva, mas só daqui a 2 horas, basicamente. 2h30 da tarde vai ter uma coletiva da comissão técnica do Filipe Luís. Muito provavelmente aqui o Fernando Sasaki, médico do clube, também o Diogo Linhares, preparador físico, falar um pouco sobre esse planejamento para a temporada. E é sempre tudo muito agitado mesmo no Flamengo, como a gente dizia, e as redes explodem com a questão do Lucas Paquetá. Então o que a gente sabe aqui é que há um acerto entre Lucas Paquetá e Flamengo, conversam há cerca de 1 mês para que ele seja reforço, é uma intenção dele voltar
para o Ninho do Urubu, mas aí tem só, entre aspas, a parte mais difícil, né? Com o West Ham da Inglaterra, tem que negociar. Como é que vai pagar? Tem uma informação dos nossos companheiros, Bruno Andrade, de que o Flamengo reservou 30 milhões de euros para essa situação do Paquetá. Então vamos ver como é que vai desenrolar, mas a notícia é essa, eles se acertaram, Flamengo e o Lucas Paquetá querem retomar esse casamento. Agora depende muito do desenrole com o West Ham. Para completar também uma informação do Bruno Andrade, o Flamengo fez uma oferta ao Gil Vicente de Portugal pelo goleiro Andrew, então de 1,5 milhão de euros, mais 10% numa futura venda, e a oferta foi aceita. Então o Flamengo bem perto aí de ter um reserva, a priori, né, para o Rossi, já que o Matheus Cunha foi para o Cruzeiro em fim de contrato. Então, a gente está nessa expectativa aqui. Será que o Felipe Luiz também aparece para dar uma palhinha para a gente? A gente está observando tudo por aqui, mas é que o Flamengo não para de borbulhar sempre com notícias. Gláucia. Boa, Pedro, obrigada. Estamos aqui mais 15 minutos. Qualquer novidade é só chamar. Tudo pode acontecer. Mas, claro, o Pedro acompanhando tudo lá ao longo da programação, a gente vai atualizando, nossos companheiros também trazendo no espn.com.br, mas essa é a grande notícia do Flamengo nessa segunda-feira, que teria chegado a esse acordo aí com o Paquetá. Últimos ajustes. O Pedro até falou de um casamento ali, é um flerte que já acontece há um tempo, mas perto de chegar o Paquetá. E o que seria o Paquetá nesse time do Flamengo, hein? Uma baita contratação, né? Assim, se de fato o Flamengo consegue tirá-lo do West Ham. E aí tem aquela situação do Flamengo, ele hoje ser muito refém do próprio sucesso em campo e econômico também, né? Porque, assim, o West Ham provavelmente vai aumentar a pedida, assim, vai tentar esticar a corda ao máximo para justamente testar esse interesse do Flamengo, né? As informações que os nossos amigos também complementam lá no espn.com.br é que o treinador do West Ham não pretende deixar o Paquetá ir. É uma situação difícil do West Ham em tabela de classificação. O Paquetá é peça importante, então acho que vai se arrastar essa história como se arrastou com o Caio Jorge, né? Agora, minha dúvida é muito sobre esses 30 milhões de euros guardados do Flamengo, talvez não pensando numa posição certa de campo ali, né? Porque a pedida era muito alta pelo Caio Jorge, que é um centroavante. Marcos Leonardo era uma segunda opção, que é um centroavante. O Paquetá, que não é um centroavante, mas que te oferece muita coisa também ali no próprio ataque, no meio de campo. Não sei se o Flamengo tem uma prioridade de posição ou se é uma bolada por um jogador que chegue e assuma a titularidade e ajude o Flamengo, independentemente da posição. E um Paquetá titular nesse West Ham, né? Pois é. Um Paquetá de bom momento no West Ham. Aí que também pega, né, Dom? E ainda, como a Mari lembrou, um time que luta contra o rebaixamento, que normalmente joga a Premier League, então lutar contra o rebaixamento é algo fundamental para as pretensões do clube e certamente não vai facilitar perder um dos seus principais jogadores. E é curioso esse ponto que a Mari traz justamente por isso, porque era um planejamento diferente e por mais que o Flamengo tenha esse padrão, essa realidade, ficaria muito surpreso se viesse o Paquetá e ainda um centroavante nesse montante que está sendo desembolsado. Mas teria fácil encaixe pela versatilidade do Paquetá, né? No West Ham já jogou pelo lado do campo, já jogou até de centroavante quando precisou. Enfim, seria uma baita contratação de um jogador de seleção brasileira que está num nível muito alto, mas acho que ali, a partir do momento que aparece essa oportunidade, parece que o Flamengo acaba mudando um pouco a forma de enxergar, embora tenha total encaixe dentro dessa contratação que viria a fazer, e é mais uma demonstração de força do Flamengo e do futebol brasileiro, né? Porque você fala de um Cruzeiro trazendo o Gerson, agora o Paquetá, enfim, é algo que impacta demais. Por mais que o momento do West Ham não seja dos melhores, é um clube inglês, League, né? É um time da Premier League, de um Paquetá titular e importante para aquela engrenagem, enfim, óbvio que chama muito atenção. Estou trazendo aqui agora uma matéria do GE, trazendo informações desse planejamento do Flamengo nesse início de temporada, principalmente agora com o retorno da equipe profissional às atividades. Abre aspas, o planejamento rubro-negro inicialmente previa só 2 jogos com a molecada da base, mas a mudança na tabela antecipando o duelo com a Portuguesa, que foi válido pela 5ª rodada, para a CBF poder encaixar a Supercopa do Brasil no calendário apertado, fez com que o Flamengo tenha que disputar uma partida a mais com o Sub-20, tanto na quarta-feira contra o Bangu, em Moça Bonita, quanto no sábado diante do Volta Redonda, serão a garotada comandada pelo técnico Bruno Pivetti.
O elenco principal que voltou de férias provavelmente estreará contra o Vasco no dia 21, às 21h30 no Maracanã. Vai ser um time mesclado entre garotos e reservas do profissional. A tendência é que o Flamengo use força máxima no clássico contra o Fluminense no dia 25, ou 3 dias depois, diante do São Paulo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time rubro-negro poderá pegar ritmo de olho na decisão da Supercopa contra o Corinthians, valendo o primeiro título do ano no dia 1º de fevereiro, lá no Mané Garrincha. Enfim, com esse calendário aí apertadíssimo, com várias competições aí que o Flamengo vai disputar na temporada, não tem muito o que fazer. Possivelmente, como disse, serão 13 dias até o jogo contra o Fluminense de pré-temporada com os principais jogadores. E aí, quem sabe, começar com o pé direito contra o Fluminense, começar com o pé direito aí no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, que vive uma crise gigantesca, e encarar esse jogo contra o Corinthians tentando levantar esse primeiro caneco dessa temporada de 2026. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!